Todo mundo já viu alguma cena que tem fogo, já viu alguma cena de anime, seja no poder, seja no cenário, seja no contexto que aconteceu. Todo mundo já viu alguma cena que tem fogo. Isso todo mundo já viu. E todos os desenhistas em algum momento vão ter que desenhar, vão ter que fazer algum desenho que também vai ter esse efeito. Então, pensando nisso, eu separei todas as dicas possíveis, explicando um passo a passo, extremamente detalhado, como fazer esse efeito, tá? Assiste o vídeo até o final que eu te garanto, ele é um efeito muito importante e é de extrema importância você ver esse vídeo para aprender a fazer esse efeito de uma vez por todas. E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley, e nesse vídeo vamos aprender a desenhar o efeito de fogo, tá? Que é um efeito extremamente importante, como eu falei, aparece em vários desenhos. Você em algum momento vai fazer esse efeito, tá? Eu vou fazer nesse desenho do Todoroki, que é um desenho que é um personagem muito conhecido por esse poder mesmo, tá? Mas ele é um desenho muito bom para fazer, porque esse desenho se encaixa perfeitamente no que o fogo representa. Eu já vou explicar mais para frente no vídeo, tá? Mas eu vou usar nesse desenho aqui e é muito interessante esse desenho. Primeiro passo, que a gente tem que entender o que o fogo é. O fogo não é tangível, tu não consegue segurar ele, então ele não é algo sólido. Então isso é muito importante para tu fazer ele, porque o formato que tu vai fazer o fogo tem que dar um aspecto natural, tem que dar realmente esse aspecto mais vivo. Então olha como eu tô fazendo, tá vendo que eu tô fazendo várias chamas? Não é uma coisa só, não é uma coisa sólida. É como se fosse fazendo mechas, como se estivesse fazendo o cabelo dividido em mechas, mas é cada chama é um fogo próprio, é algo vivo ali. Isso é muito importante você entender, porque tu vê que não existe padrão, então não tem um padrão de formato, não tem um padrão de tamanho, padrão de comprimento, um padrão de largura. Tudo é variável nisso, e isso é muito importante. Sempre que você desenhar alguma parte na sua folha que tu fazer muito igual, muito com um padrão, tudo parecido uma parte da outra, vai dar um aspecto muito artificial, vai dar um aspecto mais preso, pode dizer. Não quer dizer que é errado, tá? Se tu for fazer um rosto, tu precisa fazer igual. Se tu for fazer uma paisagem, se tu for fazer um personagem, tu precisa fazer partes iguais. Mas se tu for fazer algum elemento, algum efeito, algum aspecto, algo que tu queira que dê um aspecto vivo, não é interessante tu fazer ele totalmente simétrico, ele totalmente igualzinho cada parte. Porque isso não dá um aspecto natural, isso dá um aspecto muito engessado no desenho. Então é muito importante. Quando você for fazer o fogo, faça mechas, faça partes assim do fogo em totalmente diferentes uma da outra, totalmente variadas. Faça mais compridas, mais curtas, mais largas, mais finas. Isso é muito importante você fazer, tá? Então, sempre que você for fazer o fogo, lembre, ele não é algo sólido, ele é algo que realmente ele se dissipa com o vento, ele é algo que o vento influencia no movimento dele, então ele é algo que tem que dar um aspecto de livre, dar um aspecto de solto. Isso é muito importante quando você for fazer o desenho do fogo, tá? Isso é um primeiro aspecto extremamente importante. Outro aspecto, que antes de eu dizer outro aspecto extremamente importante, eu gostaria de pedir que você, se você acompanha aqui o canal, se inscreve no canal e entra no Seja Membros aqui do canal, tá? Aqui embaixo sempre tem o Seja Membros, entra aí, clica aí e vê se tem algum plano que te interesse, tá? O Seja Membros tem alguns planos que só é para realmente ajudar aqui o canal, se você acompanha, ajudar financeiramente o canal, que é muito importante. Ou então só você pegar aí alguns benefícios que te interessam. Por exemplo, o Seja Membros tem alguns vídeos exclusivos, tem enquetes exclusivas, tu pode realmente escolher qual vai ser os próximos vídeos, ver antecipadamente, tem um vídeo exclusivo, né? Então é muito importante você, se você puder, entrar no Seja Membro aí, realmente me ajuda de coração, eu fico muito feliz, tá? Não esquece de deixar um like no canal, compartilhar com amigo, isso é de graça e isso também ajuda muito aqui o canal a continuar crescendo, a continuar se expandindo, tá? Então se você puder fazer qualquer coisa, eu fico realmente muito feliz, tá? Outro aspecto do fogo que você tem que lembrar, você tem que entender, você tem que aprender esse aspecto. O fogo, ele produz luz, ele produz iluminação.
Isso é muito importante, porque o fogo ele vai afetar todo o ambiente na volta dele, porque ele é uma fonte de luz muito forte. Então olha nesse desenho Todoroki, tu percebe que todas as luzes estão vindo pela direita, ou seja, todas as sombras do desenho estão na esquerda. Por que isso? Porque o fogo está vindo na direita, então o fogo é o ponto de luz do desenho, então todas as sombras vão ficar na esquerda. Isso é muito importante para você entender, porque isso é o contexto do desenho. Outro quesito muito importante. Tu vai ver que perto ali da chama, perto ali do fogo, eu fiz algumas partes em amarelo, eu dei algumas partes uma clareada a mais. Eu mudei algumas partes ali por causa do fogo. Então tu vai ver que a mão do Todoroki eu vou pintar toda amarela. Algumas partes ali eu fico um pouco mais claro, não deixei muito escuro, fiz um degradê. No branco ali também eu apliquei um pouquinho de amarelo ali perto nas partes em branco. Então tudo eu fiz ali que na volta disso tudo foi afetado pelo fogo. Então tudo ou ficou mais claro ou ficou amarelo. Por causa que o fogo produz muita luz. E a luz, a cor da luz que o fogo produz é amarela. Então ele vai afetar tudo isso. Então isso é muito importante você entender. Quando tu for desenhar alguma parte que tem fogo, lembre, tudo que está na volta dele vai ser afetado. Ou por só ficar um tom mais claro, então como se fosse fazer um degradê, ou por realmente ser aplicado o tom de amarelo. Então isso é muito importante você entender, e muito importante você memorizar na sua cabeça. O fogo ele não vai ser só fazer o efeito dele pronto, não, ele vai afetar o ambiente na volta dele. Então isso é muito importante você já fazer o desenho pensando nisso. Agora tá, tu sabe como que é o formato do fogo, o que que ele faz, o que que ele afeta. Como que eu faço fogo? Isso é muito importante. E eu vou te explicar passo a passo agora. O fogo, ele basicamente são 3 cores: vermelho, laranja e amarelo. Ou então pode ser um laranja, um amarelo e branco. O que é importante você entender? O fogo ele precisa fazer um degradê. Então na volta dele, na volta da chama, tem que ser a parte mais escura e tem que ir clareando pro meio. Tu tem algumas variações, como eu falei. Eu, por exemplo, nessa chama que eu fiz aqui, eu fiz as chamas em vermelho na volta, vim com laranja e depois apliquei um amarelo no meio das chamas. Mas tu vê que algumas partes do desenho aqui eu vou deixar em branco. Isso por que isso acontece? É porque algumas partes do fogo são tão fortes, são tão claras que é branco. Então o fogo ele tem essa variação. Tu pode fazer um degradê do vermelho até chegar no branco, ou tu pode terminar no amarelo. Isso depende muito de como que tu quer fazer o desenho. Se tu deixar alguns aspectos em branco, vai dar um fogo mais natural, como se fosse um fogo mais vivo, um fogo mais clarinho. Dependendo do seu desenho, pode se encaixar melhor. Mas isso aí, como eu falei, depende do seu desenho. Então, o que tu tem que entender é que o fogo vai ser sempre um degradê. Então, algumas chamas tu pode fazer laranja pro amarelo, só fazer um degradê dessas duas cores. Eu costumo fazer o quê? Sempre um degradê de vermelho, laranja e amarelo. Sempre assim. Alguns desenhos eu aplico branco, deixo em espaços brancos na chama, outros eu só termino no amarelo. Mas sempre eu faço um degradê, isso é muito importante. Então nesse desenho aqui do Todoroki, tu vê claramente que eu fiz isso. Eu peguei nas chamas aqui e tu vê que tem os contornos alaranjados. Depois, por último, eu vou aplicar um contorno em vermelho, mas sempre fazendo degradê. Então tu vê que as chamas todas são amarelas e tem algumas partes em laranja, nos contornos em laranja, que depois eu vou aplicar o vermelho. Mas tudo sempre vai ser o degradê. Isso é muito importante você entender. Nunca vai ter outra forma de fazer o fogo, tá? Sempre vai ser um degradê. Nas voltas vão ser cores mais fortes e no meio cores mais claras. E como eu falei, tu pode variar, ou fazendo a cor mais clara seu amarelo ou seu branco, tá? Isso é muito importante. Se você não sabe fazer degradê, no final desse vídeo eu vou deixar a playlist tutoriais de desenho. Que é uma playlist que tem um vídeo ensinando passo a passo como fazer degradê. Isso é muito importante, tá? Degradê é uma técnica extremamente importante que vai te servir em muitos desenhos. Muitos desenhos mesmo, tá? Então tem noção de quantos desenhos vai servir essa técnica. Então, no final desse vídeo, clica na playlist tutoriais de desenho que tu já vai poder assistir esse vídeo também. E aí vai ajudar bastante a melhorar todas as suas pinturas, não só o efeito de fogo. Mas os pontos principais do fogo são isso que eu falei. O formato dele é um formato que tem que ser um formato natural.
Se tu dá um aspecto muito sólido, muito artificial, fazer tudo muito simétrico, tudo muito certinho, no fogo vai ficar estranho. Então dê esse aspecto mais natural, esse aspecto mais livre para ele. A chama sempre tu vai fazer em aspecto de degradê. Então na borda tu vai fazer uma cor mais escura, que pode ser tanto laranja quanto vermelho, e fazendo um degradê para nas partes do meio ser ou amarelo ou branco. Tudo varia de qual efeito que tu quer dar pro desenho, tá? Eu aconselho fazer um degradê sempre vermelho, laranja e amarelo. Pronto. O branco, algumas partes ele fica bom, outras não. Então eu aconselho sempre fazer isso, que nunca vai ter erro, tá? Vermelho, laranja e amarelo. Sempre fazer um degradê assim. Outras dicas importantes. Como essa parte é uma parte que vai chamar muita atenção, porque tu vai usar cores muito fortes, vermelho, amarelo e laranja são cores muito fortes, extremamente chamativas, são cores quentes. Se você usar lápis muito desbotados, lápis muito fracos, lápis muito sem saturação, sem pigmento, lápis meio mortos, vai dar um aspecto estranho, porque tu tá usando cores chamativas, cores fortes, e o lápis é ruim, o lápis não é chamativo, ele não é forte, vai ficar um aspecto estranho. Então o que eu aconselho? Quando tu for fazer essa parte, use teus lápis mais vivos possíveis. Outra dica também, tenha bastante paciência, pegue bastante camada, que precisa ser bem uniforme essas partes. Se você aplicar muito na pressa, não deixar uniforme, não deixar um degradê suave, sei lá, faltar vermelho, faltar laranja, tu não conseguir deixar um degradê bom, só ficar um amarelo, vai ser muito ruim. Por quê? Como é uma parte de muito destaque do desenho, tu olhou o desenho, a primeira parte que vai chamar a atenção é essa. Então, se tu pegar e fazer com muito problema, essa parte, algum probleminha, pode ser pequeno, vai chamar muita atenção, porque tu vai prestar muita atenção nessa parte. Então, toma cuidado quando isso acontecer, tá? Toma cuidado quando tu for fazer essa parte, para que não deixe muito estranho, não deixe muitos pontos em branco, preencha bastante, faça mistura de cores muito boas. Mistura de cores que eu digo de aplicar muitas camadas. Aqui não vai ter tantas misturas de cores tirando o degradê. Mas usar um lápis com pigmento bom, pigmento forte, pigmento vivo, tudo isso vai ajudar bastante, tá? Bastante mesmo. Então essas dicas seriam muito boas, tá? Outra dica que eu posso passar. É legal, como eu falei, em afetar o ambiente, não só botar cores, mas tu botar faíscasinhas pequenas. Isso também é uma dica que dá uma coisa que dá um detalhezinho bem legal. Então tu vai ver que agora nos fundos realmente que eu tô fazendo desse Todoroki, ver que algumas partes eu não pinto de vermelho e eu deixo só umas faísquinhas em amarelo. Isso é muito legal também, tá? Isso dá um efeito, dá um aspecto bem legal no desenho, como se fosse realmente algumas faíscas, algumas brasas meio soltas. Isso é muito interessante. Aconselho você fazer também, tá? Mas as dicas, as mais importantes que você tem que entender, seriam essas que eu falei. O formato, entender como ele vai afetar e entender as cores que você vai usar. Essas questões é uma coisa que você tem que ter paciência, tá? Qualquer parte do desenho você tem que ter paciência e ir praticando, tá? Eu aconselho, antes de tu desenhar, peça numa folha. Isso também é uma dica. Sempre que tu tiver meio em dúvida, tiver meio inseguro em fazer algum efeito, alguma coisa diferente, alguma coisa nova para você, teste numa folha separada, pegue uma folha realmente e faça exatamente o efeito que tu vai fazer no teu desenho, faça nessa folha. Isso é muito interessante para tu ver o que tá bom, o que tá errado, o que tu pode melhorar, porque se tu fazer direto no desenho, se ficar ruim, se tu errar, não tem como voltar atrás, não tem como tu começar o desenho de novo, né? Até tu pode, mas eu realmente não aconselho muito. Que quando tu começa o desenho de novo, tu vai começar sem vontade, então a chance de tu fazer um desenho pior ainda é bem grande. Então eu aconselho que realmente, se tu estragou um desenho, termine o desenho, e se tu não quiser terminar, vá para outro. Não continue batendo naquela tecla. Mas eu entendo, tá? Se tu realmente querer continuar ou querer refazer o desenho, isso é a opinião sua, mas eu aconselho a sempre teste uma folha separada para não ter esse risco, porque recomeçar desenho é muito ruim, é uma situação realmente muito ruim. Então essa é uma dica principal que eu posso dar, é testar essas cores também antes de aplicar no papel, tá? Foi assim que ficou o desenho, espero que tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like no meu canal, compartilhar com um amigo.
dar uma conferidinha aí no Seja Membros e clicar na playlist tutoriais de desenho, tá? Te espero no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau.